Você já recebeu uma ligação no meio da madrugada? Aquele momento em que o telefone toca e você sente, instintivamente, que não deveria atender. Mas ele atendeu. E agora, não tem mais volta. Hoje, no Medo do Escuro, você vai conhecer a história de Eduardo, um homem comum, com uma vida comum, até o dia em que começou a receber ligações misteriosas, sempre na mesma hora, 3 da manhã. O número, desconhecido. A voz, perturbadoramente familiar. E, a cada chamada, ele se sentia mais próximo de um destino inevitável. O mais assustador, quem estava do outro lado da linha, era ele mesmo. Ou melhor, uma versão dele, que parecia saber exatamente como e quando ele iria morrer. Tudo começou numa noite qualquer. Daquelas noites em que o silêncio da casa pesa, e qualquer ruído se transforma num monstro invisível. Eduardo, cansado, se jogou no sofá e adormeceu com a televisão ligada. Até que, de repente, o telefone tocou. Meio confuso, meio sonolento, ele atendeu. Alô? Do outro lado, silêncio. Não exatamente um silêncio vazio, mas aquele silêncio carregado, como se alguém estivesse ali, ouvindo, mas sem coragem ou forças para falar. Eduardo, achando que fosse uma ligação errada, desligou. Voltou a se deitar e riu sozinho, meio sem graça, pensando que aquilo não passava de um engano bobo. Mal sabia ele, que estava dando o primeiro passo rumo a um abismo do qual não teria mais volta. Na noite seguinte, exatamente no mesmo horário, o telefone tocou de novo. Eduardo, agora mais alerta, atendeu imediatamente. Quem tá falando? Dessa vez, uma voz fraca respondeu. Não atenda amanhã. E desligou. Simples assim. Eduardo ficou parado, olhando pro aparelho, sem saber se ria ou se preocupava. Até fez uma postagem debochada nas redes sociais. Alguém tá me ligando de madrugada para mandar eu não atender amanhã. Parabéns, você me fez atender 2 vezes. Ganhou algumas curtidas, alguns comentários rindo, outros mandando ele rezar. E foi dormir, achando que aquilo não passava de um trote muito bem feito. Até porque, quem seria tão criativo assim para bolar uma pegadinha dessas? Na terceira noite, Eduardo já estava meio que esperando. No fundo, torcia para que não acontecesse, mas, ao mesmo tempo, queria que acontecesse, só para provar que não era loucura. E aconteceu. No mesmo horário, o telefone tocou. Ele atendeu, já meio impaciente. Quem tá falando? Dessa vez, a voz estava mais forte, mais clara. Não saia de casa, não confie em ninguém. Eduardo soltou uma risada nervosa. Beleza, mãe, boa noite. Mas, antes que pudesse desligar, a voz completou. Eu sou você. E a ligação caiu. Nesse momento, Eduardo não soube se ria ou se preocupava de verdade. Olhou para o telefone como quem olha para algo que nunca mais quer tocar. Mas ao mesmo tempo, sabia que não conseguiria evitar. No dia seguinte, decidiu ser racional. Procurou o número na internet, tentou aplicativos, consultou amigos mais tech. O resultado? Nenhum. O número simplesmente não existia. Mas o mais estranho, quando abriu o histórico de chamadas no celular, não havia nada. Como se nunca tivesse acontecido. Começou a se perguntar se não estava ficando louco. Talvez fosse só o cansaço, o estresse, ou quem sabe, algo mais profundo. Mas, no fundo, ele sabia que tinha acontecido. Sabia que tinha ouvido aquela voz. Sabia que era a dele. Eduardo resolveu contar para um amigo, o Felipe, aquele típico amigo que sempre acha que tudo tem uma explicação lógica, mas que, no final, só serve para jogar gasolina no fogo. Felipe, claro, achou tudo muito engraçado. Mano, grava a próxima ligação, só pra gente rir depois. Eduardo, meio relutante, topou. Deixou o celular configurado para gravar e esperou a próxima madrugada. Porque, de alguma forma, ele sabia que a ligação viria. E veio, como sempre, pontual. Eduardo atendeu, tentando manter a calma. Do outro lado, a mesma voz, agora mais intensa. Escuta, não ignore isso. Você vai morrer amanhã. Eduardo, com a voz embargada, perguntou. Quem é você? A resposta veio rápida, fria. Eu sou você, e já morri. E a ligação caiu. Eduardo ficou ali, paralisado, com o telefone na mão e o coração acelerado. Mas, ao menos, tinha a gravação. Correu para ouvir. E nada. Só silêncio. Ou melhor, aquele mesmo silêncio carregado de antes. Nenhum som, nenhuma voz. Como se ele nunca tivesse atendido. Como se a ligação nunca tivesse existido. No dia seguinte, Eduardo acordou mais cedo que o normal. Estava ansioso, nervoso, olhando pro relógio como quem espera um prazo final, sem saber exatamente o que fazer. Mas, ainda assim, foi trabalhar. Porque, no fim das contas,
O medo pode até paralisar, mas os boletos, esses nunca param. Passou o dia inteiro inquieto, olhando para os lados, desconfiando de todos. A cada esquina, achava que algo ruim ia acontecer. Nada. Chegou em casa aliviado, mas ainda assim, tenso. Tomou um banho demorado, colocou um pijama confortável, se jogou no sofá. E aí, percebeu uma coisa estranha. O telefone estava fora do gancho. Ele não se lembrava de ter mexido. Com a mão trêmula, colocou o aparelho no lugar. E o telefone tocou. Ele atendeu, sem nem pensar. Alô? Do outro lado, a mesma voz. Mas agora, calma, tranquila, quase satisfeita. Parabéns, você sobreviveu. Por hoje. E desligou. Eduardo ficou ali, estático, sem saber se aquilo era um alívio, ou só o início de algo muito maior. Depois daquele dia, as ligações pararam. Eduardo seguiu a vida, mas nunca mais foi o mesmo. Passou a dormir com a luz acesa, parou de atender qualquer ligação desconhecida. Principalmente, nunca mais confiou plenamente no próprio instinto. Até que, um ano depois, ao se mudar de apartamento, encontrou uma caixa velha, daquelas que você nem lembra que tem. Dentro dela, um telefone antigo, daqueles de disco, pesado, clássico. E preso nele, um bilhete, com a caligrafia dele mesmo, escrito: "Não atenda amanhã." Eduardo largou o bilhete. Pela primeira vez em muito tempo, teve vontade de rir. Não porque achou engraçado, mas porque percebeu que, talvez, a ligação nunca tivesse parado. Ela só mudou de forma. E aí, o que você faria? Atenderia? Ou deixaria o telefone tocando, só para garantir mais uma noite de sono tranquila? Eduardo sobreviveu, pelo menos, por enquanto. Mas será que ele escapou de verdade? Ou só abriu a porta para algo ainda mais perturbador? O que eu posso te garantir é que essa ligação foi apenas o primeiro chamado. Porque no universo do medo do escuro, todas as histórias estão conectadas. E o Eduardo, bem, ele pode até ter desligado o telefone, mas tem gente que não conseguiu fechar uma porta. E falando em portas, na próxima história, você vai conhecer o caso de um homem que ouviu batidas insistentes vindas de um quarto trancado há anos. Um quarto que, supostamente, não deveria existir. Curioso? Então já deixa o like, se inscreve aqui no Medo do Escuro e ativa o sininho, porque a próxima história já está esperando por você. Então, você decidiu continuar, né? Corajoso? Ou simplesmente curioso demais? Bom, agora é tarde. Porque a próxima história do nosso universo O Medo do Escuro não vai te deixar dormir tranquilo. Se antes você ficou com medo de atender uma ligação, agora, vai pensar duas vezes antes de abrir qualquer porta. Você já parou para pensar o que realmente se esconde atrás de uma porta trancada? Não aquela porta do armário que você esqueceu aberta, nem a do quarto do seu primo bagunceiro, mas uma porta que, se aberta, pode mudar sua vida para sempre. Ou pior, pode fazer você perder a sua vida. Essa é a história de Lucas, um cara que, como você, nunca acreditou nessas coisas, até que uma porta resolveu mostrar para ele que o inexplicável às vezes é mais real do que a gente imagina. Agora, segura essa, porque essa história não é só sobre portas, é sobre o que a gente escolhe ver, e principalmente, o que a gente escolhe ignorar. Lucas era daqueles céticos convictos. Fantasma, lenda urbana, papo furado. Ele ria quando os amigos contavam histórias de terror. Para ele, era só distração, para passar o tempo. Mas tudo mudou quando ele precisou se mudar. Pegou o apartamento do tio-avô, um lugar antigo, daqueles que tem cheiro de história e paredes que parecem sussurrar. O apartamento tinha uma peculiaridade. No final do corredor, uma porta velha, trancada, que ninguém conseguia abrir. Lucas achou que era só uma fechadura emperrada. Problema comum em prédios antigos, certo? Errado. Porque, naquele lugar, aquela porta era diferente. No começo, nada demais. Mas as noites começaram a ficar estranhas. Sempre às 3h33, Lucas ouvia batidas. 3 batidas firmes, que ecoavam no corredor silencioso. Você já reparou como os números repetidos incomodam? Tipo 11h11, 22h22, ou 3h33, que muitos acreditam ser um código do universo. Mas, no caso do Lucas, era mais um aviso. E o que ele fazia? Ria da própria paranoia. Até que, junto com as batidas, começaram os sussurros. E não era aquela voz suave e aconchegante que você escuta num filme de suspense. Era um sussurro cortante, insistente, falando seu nome. Lucas. Lucas. Ele tentava ignorar, achando que era cansaço, estresse, até que a voz começou a ficar mais clara. Abra a porta. Você prometeu. Prometeu o quê? Lucas não lembrava de nada, mas sentia o peso daquela frase como se tivesse sido uma promessa feita há muito tempo. E aí?
Quem nunca fez uma promessa da qual se arrependeu depois? Tipo aquela de dieta só começa na segunda-feira que não dura nem até o café da manhã. Ou aquela de não vou mais ver filme de terror sozinho. E cá estamos. Mas Lucas estava lidando com um tipo diferente de promessa. Uma daquelas que você não esquece, mesmo querendo. Os sonhos começaram a aparecer, todos parecidos. Ele caminhando pelo corredor, a porta no fim, uma chave antiga na mão que ele nunca viu antes. Até que um dia, do nada, encontrou essa chave no bolso. E um bilhete. Só abra se for corajoso ou burro. Lucas riu. Porque né? A ironia da vida não podia faltar. Burro, com certeza. Mas aquela noite... Bem, aquela noite ele decidiu abrir a porta. A chave encaixou como se fosse feita para aquela fechadura. O rangido da porta foi alto, ecoando pelo corredor silencioso. Mas do outro lado, nada. Um quarto vazio. Uma poltrona velha. Um espelho empoeirado. Lucas pensou, que decepção, só isso. Até olhar para o espelho. E, no lugar do próprio reflexo, viu o tio-avô. Olhos fundos, um sorriso macabro. E um braço estendido com uma chave. A mesma chave que Lucas segurava. Piscar. A chave desapareceu da mão dele. A porta sumiu. Lucas estava preso. No quarto que não devia existir. Já parou para pensar? O que você faria se estivesse preso num quarto que não tem porta? Você tentaria encontrar outra saída? Ou talvez esperaria alguém te encontrar? E se essa prisão não fosse só física, mas também mental? E se o que te prende é o medo, a culpa ou uma promessa que você não lembra de ter feito? Lucas não tinha respostas. Mas a gente tem. Pelo menos, quase. Porque naquela mesma noite, do outro lado da cidade, uma mulher recebeu uma carta. Sem remetente. Sem destinatário. Só um convite. Um convite para um hotel que não aparece em nenhum mapa. E, olha, se você achou que abrir uma porta velha era arriscado, espere só até ouvir o que aconteceu com essa mulher. Se prepara. Porque a próxima história já está na porta, esperando você abrir. Imagine receber uma carta que não deveria existir. Sem remetente. Sem destinatário. Só um convite. Um convite para um hotel que ninguém conhece. Um lugar que não aparece em mapa algum. Onde tudo é errado. A mulher que recebeu essa carta era Sofia. E o que ela encontrou lá, bem, é algo que você não vai esquecer tão cedo. Prepare-se para entrar no hotel que ninguém deveria cruzar. Sofia era uma jornalista investigativa. Curiosa por natureza e implacável em seu trabalho. Mas, naquele dia, ela não estava investigando crime, corrupção ou política. Estava atrás de uma história diferente. A carta chegou num envelope preto, com letras vermelhas, góticas, que diziam: Hotel sem nome. Uma experiência que vai mudar sua vida. Compareça às 23 horas desta sexta-feira. Não traga nada que não esteja disposto a perder. Sofia ficou intrigada, desconfiada, mas o jornalista dentro dela não podia ignorar. Ela decidiu ir. Chegando ao local, Sofia percebeu que o endereço não existia em nenhum GPS. Mas, quando virou a esquina, lá estava ele. Um prédio enorme, antigo, meio desbotado, com luzes que piscavam em tons estranhos. Na porta, uma recepcionista com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela entregou a Sofia uma chave antiga e disse: Seu quarto está no 5º andar. Mas cuidado, aqui. O tempo não corre como você conhece. Logo ao entrar no saguão, Sofia sentiu algo errado. O ar era pesado, úmido, e havia um silêncio inquietante, como se o prédio estivesse vivo. Ela subiu pelo elevador, que demorava uma eternidade para chegar. Quando abriu a porta do quarto, encontrou uma cama arrumada, uma janela que não mostrava nada além de escuridão total, e um espelho antigo na parede. Nas primeiras horas, tudo parecia normal, até Sofia começar a ouvir sussurros, vozes de outros hóspedes. Ela saiu para investigar o corredor e percebeu que o hotel parecia infinito. Corredores que se repetiam, portas que levavam para lugares impossíveis. Tentou sair do hotel, mas a porta de entrada desaparecia quando ela se aproximava. Ela estava presa. Então, começaram as visões. Pessoas que ela conhecia, mas distorcidas, com olhos vazios, sorrisos cortantes. Esses hóspedes começavam a persegui-la, sussurrando segredos sombrios sobre sua própria vida, expondo medos e fraquezas que ela nem sabia que tinha. Sofia começou a perder a noção do tempo e da realidade. E claro, em meio a tudo isso, Sofia teve seus momentos irônicos. Tipo, ótimo, ficar presa num hotel sem nome, com gente esquisita me seguindo, deveria ter ficado em casa e assistido Netflix. Mas não dava para rir muito, porque a sensação de ser observada era constante. Cada sombra parecia esconder algo pior. E toda vez que ela tentava se esconder, o espelho do quarto mostrava coisas que ela não queria ver, como se o hotel estivesse brincando com a mente dela. Sofia descobriu uma biblioteca secreta no subsolo,
cheia de livros em línguas que ela não conseguia entender. No centro, um diário aberto que parecia falar dela, de seus segredos mais íntimos. Ela percebeu que o hotel se alimentava das histórias e medos de seus hóspedes. Quanto mais medo, mais forte ele ficava. Tentou fugir de novo, e numa última tentativa desesperada, abriu a porta do quarto. Do outro lado, só um corredor escuro que levava ao que parecia um espelho infinito. Sofia deu um passo, e sentiu a mão de alguém agarrar seu pulso. Sofia nunca mais foi vista. O quarto 502 continua trancado. E o hotel? Ah, ele segue firme, sempre pronto para receber o próximo hóspede curioso ou imprudente. O mais estranho é que, segundo algumas lendas, nem sempre o hotel espera que você entre pela porta da frente. Às vezes, ele vem até você, em lugares onde você menos espera, como uma estrada deserta, no meio da madrugada. E falando em estradas, me diz uma coisa: você já ouviu falar da Estrada Sem Fim? Pois bem, nossa próxima história é sobre um caminhoneiro veterano, um daqueles caras calejados, que já rodaram por tudo quanto é buraco desse país. Só que, naquela noite, ele aceitou uma última entrega. E mal sabia que, ao pesar no acelerador, não estava apenas indo de um ponto A até um ponto B. Estava entrando num loop que talvez nem a própria morte consiga interromper. A história que vem agora vai te fazer pensar duas vezes antes de pegar a estrada à noite. Bora! Você já teve aquela sensação de estar preso, não fisicamente, mas mentalmente, como se estivesse revivendo a mesma coisa várias e várias vezes, e cada repetição te deixasse mais cansado, mais exausto, até que você simplesmente desiste. Essa é a história de Silvano, um caminhoneiro veterano, daqueles que parecem ter o asfalto correndo nas veias e óleo diesel como perfume. Um homem calejado, que viu de tudo: acidentes, blitz, enchentes, quedas de barreiras, até assombração de beira de estrada. Mas, naquela noite, Silvano encarou algo que nem ele, com toda a sua experiência, conseguiu entender. Uma estrada que nunca acabava. Tudo começou com uma ligação. Silvano, só mais uma entrega. Última do mês. Pagamento dobrado. Silvano nem pensou duas vezes. Pegou o velho caminhão vermelho, deu aquela conferida nos pneus, soltou um suspiro e partiu. O trecho, simples, uma estrada estadual, cortando o interior, cercada de mata fechada. Silvano já tinha feito esse percurso milhares de vezes, ou assim ele pensava. Mas, naquela noite, algo estava diferente. O rádio só fazia estática. O celular, sem sinal, como sempre. A única companhia era o ronco do motor, e aquela sensação estranha de que algo estava errado. Depois de 2 horas de viagem, Silvano percebeu o primeiro detalhe esquisito. Um posto de gasolina, todo iluminado, com uma placa meio caída, escrito: abasteça aqui. Ele parou. Não que precisasse de combustível, mas alguma coisa o empurrou para sair da boleia. O frentista, um homem pálido, com um uniforme que parecia saído de outra época, se aproximou, sem dizer uma palavra, começou a abastecer. Silvano estranhou. Oh, patrão, tá colocando o que aí? Gasolina? Esse aqui é diesel. O frentista parou e simplesmente sumiu. Assim, do nada, Silvano olhou ao redor, mas o posto estava completamente abandonado. Paredes rachadas, mato alto. Não tinha ninguém ali há anos. O motor do caminhão ainda estava ligado. Silvano entrou de volta, com aquele frio na espinha, acelerou. Devo ter cochilado, só pode, ele pensou, tentando enganar a si mesmo. Só que, 10 minutos depois, o mesmo posto de gasolina, mesma placa caída, mesmo matagal, mesma sensação sufocante. Silvano passou direto, sem parar dessa vez, mas o pânico já começava a tomar conta. A cada quilômetro percorrido, a estrada parecia se repetir. Mesmas curvas, mesmas árvores retorcidas, mesmos buracos. E o pior, o marcador de combustível não baixava 1 milímetro. Ele até tentou fazer algo que nunca fazia, dar meia volta. Virou o caminhão com dificuldade, enfrentou a estrada no sentido contrário. Mas não adiantou. 10 minutos depois, o mesmo posto, de novo. Silvano parou o caminhão no acostamento e desceu, nervoso, suando frio. Que porra é essa? Gritou para a estrada vazia. O eco da sua voz morreu no meio da mata silenciosa. Ele então percebeu que havia pegadas na poeira do acostamento. Eram dele mesmo. Centenas delas, indo e voltando, como se ele tivesse feito aquele percurso inúmeras vezes. Inúmeras. E sempre parando exatamente ali. Silvano tentou lembrar. Quantas vezes já fiz esse caminho? Será que essa é mesmo a primeira vez? Mas sua cabeça estava uma confusão. Começou a questionar até se realmente tinha recebido aquela ligação. Será que o telefone tinha tocado? Ou ele simplesmente decidiu partir, como sempre fez? O desespero tomou conta.
Ele acelerou novamente, ignorando os buracos, as curvas, a própria razão. A estrada parecia rindo dele. Os galhos das árvores se contorciam como braços, tentando puxá-lo. O céu, antes estrelado, agora era um manto negro, sem lua, sem esperança. Horas e horas se passaram. Ou foram dias. Sem relógio, sem celular, sem qualquer referência de tempo. Silvano só tinha aquela estrada. E aquela maldita placa. Abasteça aqui. Em determinado momento, o caminhão começou a falhar, mesmo com o marcador cheio. O motor tossiu, engasgou. E morreu. Silvano ficou ali, sentado, olhando para frente, sem saber se deveria andar, ou apenas esperar. Foi quando ele ouviu uma buzina. Um som grave, vindo lá de longe. E, em meio à escuridão, os faróis de outro caminhão, idêntico ao dele, se aproximando. Mas quem estava dirigindo? Seria ele mesmo. O caminhão passou por ele e desapareceu na curva seguinte. Silvano ficou paralisado. E, sem perceber, deu a partida de novo. E continuou dirigindo, sem saber que já havia feito aquilo milhares de vezes. Dizem que, até hoje, quem passa por aquela estrada, nas madrugadas mais silenciosas, ouve um motor agonizando ao longe. E vê, por um segundo, a silhueta de um caminhão vermelho. E um homem, com olhar vazio, seguindo, sem destino. Mas, se você acha que Silvano teve um fim terrível, espere até conhecer a próxima história. Porque, enquanto alguns ficam presos em estradas infinitas, outros acabam prisioneiros dentro de si mesmos, em prisões que não podem ser tocadas, nem vistas, como o homem que não conseguia acordar. Sim, nossa próxima história é sobre alguém que acreditava estar vivendo normalmente, até perceber que jamais havia acordado de verdade. Tá preparado? Então, respira fundo. E vamos lá. Você já teve aquele sonho, em que acorda, se levanta, vai até a cozinha, toma um café, mas, de repente, percebe que ainda está dormindo. E então acorda, mas não acorda de verdade, e tudo parece tão real, que você começa a se perguntar: será que algum dia eu acordei mesmo? Essa é a história de Elias, um homem comum, com uma vida comum, mas que, um dia, percebeu que nunca mais conseguiria distinguir o que era sonho e o que era a maldita realidade. Elias tinha uma rotina impecável. Acordava sempre às 6 da manhã, tomava banho gelado, comia 2 fatias de pão integral e um café preto amargo como a própria vida. Depois, ia para o trabalho, um escritório cinza, cheio de gente que também parecia ter saído de um molde de tédio e frustração. Nada demais. Até aquela manhã de segunda-feira. Ele acordou com o despertador estridente tocando. Levantou, fez tudo como sempre fazia. Mas, quando foi sair de casa, percebeu que a porta da frente não abria. Girou a maçaneta, forçou, chutou. Nada. E, enquanto tentava, ouviu o despertador tocando de novo. Olhou para o quarto. E ele estava lá. O mesmo Elias, dormindo profundamente na cama. O quê? Ele balbuciou, paralisado. Então, ele acordou. De novo. Na cama. Com o mesmo despertador tocando. Que sonho estranho, pensou, aliviado. Levantou, tomou banho, café, se vestiu. Mas, quando olhou no espelho, seu reflexo não o acompanhava. Ele sorriu. E o reflexo permaneceu sério. Tentou levantar a mão. Mas o reflexo apenas o encarava, imóvel. E foi nesse instante que ele ouviu o despertador. De novo. Elias acordou. Outra vez. O coração batendo acelerado. Ok, foi só um sonho, dentro de outro sonho. Nada demais, tentou se convencer. Mas, a cada tentativa de seguir a rotina, algo estranho acontecia. A pia soltava água preta. O café tinha gosto de ferrugem. A vizinha, Dona Aparecida, passava como cachorro. Mas, no lugar da cabeça do cachorro, havia uma máscara de gás. E, sempre, o maldito despertador tocava. E Elias acordava de novo. Ele tentou de tudo. Deixou de dormir, se trancou no banheiro, se escondeu debaixo da cama. Mas sempre, ele acabava acordando novamente, naquele mesmo quarto, com aquele mesmo som infernal do despertador. Começou a perder a noção de quantas vezes tinha acordado. Seriam 10, 100, 1000. Então, percebeu algo aterrador. Em uma das despertares, viu a si mesmo, no espelho, olhando com um sorriso sádico, que ele nunca tinha feito na vida. E, pela primeira vez, o reflexo falou: "Você nunca mais vai sair daqui." Elias tentou gritar, mas a voz não saía. O reflexo continuou, com um tom debochado: "Você é só mais um, como todos os outros, tentando fugir, achando que ainda está vivo." Ele então correu, desesperado, em direção à porta da rua. E, pela primeira vez, a porta abriu. E ele saiu correndo, pela rua,
pelas calçadas cinzentas, sem olhar para trás. Mas, quanto mais corria, mais casas surgiam, e mais ruas, e mais bairros, e mais cidades, e nenhuma saída, até que viu, à frente, ele mesmo, correndo, e também fugindo, e mais à frente, outro Elias, e mais outro, centenas, milhares, todos correndo, sem jamais conseguir sair daquela prisão. Então, Elias ouviu o maldito despertador, tocando, mais uma vez, e acordou, de novo, no quarto, com o sol da manhã entrando pela janela, e a rotina começando, pela milésima vez. E você aí, achando que a sua segunda-feira é ruim. Pelo menos, você acorda, né? Ou, tem certeza? Mas calma, porque a nossa viagem pelo medo não acabou. Na próxima história, vamos sair do mundo dos sonhos e voltar para a estrada. Uma estrada ainda mais perigosa, onde não há ciclo, nem repetição, apenas o fim inevitável. Prepare-se para conhecer o passageiro que nunca desce. Tá pronto para continuar? Então respira e segue comigo, porque o terror não para. Imagina você, dirigindo tranquilo, de noite, a estrada vazia, os faróis cortando a escuridão. E, do nada, vê alguém à beira da pista, pedindo carona. A princípio, você pensa, claro que não, só doido dá carona à noite. Mas, e se essa pessoa já estivesse dentro do seu carro, antes mesmo de você decidir parar? Pois é, essa é a história de Jonas, o motorista de aplicativo, que, numa noite qualquer, pegou um passageiro, que nunca mais desceu. Era para ser só mais uma corrida. Jonas trabalhava naquele esquema, rodava até a madrugada, ganhava uma grana extra, pagava as contas, e ia para casa, sem estresse. Até que, naquela noite, o aplicativo tocou. Destino, uma estrada deserta, que cortava o interior. Não era comum, mas a taxa de pagamento era boa. Ele aceitou. Chegando no local de embarque, não havia ninguém, só a neblina, e o barulho distante de grilos e sapos. Deve ter cancelado, pensou Jonas, pronto para ir embora. Mas, quando olhou pelo retrovisor, um homem de terno, chapéu e uma maleta, já estava sentado no banco de trás. Boa noite, disse o homem, com uma voz seca, quase metálica. Jonas, meio sem graça, respondeu. Boa, para onde vamos? O homem, sem olhar para ele, apenas disse. Segue reto. Jonas deu de ombros e começou a dirigir. O percurso era longo, e o homem não falava nada. Só ficava olhando pela janela, como se nem estivesse ali. Jonas tentou puxar assunto. Trabalhando até tarde, né? Silêncio. Tá frio hoje. Nada. Até que, sem mais nem menos, o homem disse. Você já passou por aqui antes? Jonas olhou, meio confuso. Não, nunca vim para esse lado. E o homem, calmamente. Já sim. Mais de uma vez. Jonas riu, nervoso. Acho que o senhor tá me confundindo. Mas, à medida que avançavam pela estrada, Jonas começou a notar algo estranho. As árvores eram sempre as mesmas. As curvas, as mesmas. Até os buracos na pista, idênticos. Ele olhou o GPS. Sem sinal. O passageiro, então, sussurrou. Já estamos chegando. Mas Jonas não tinha colocado destino algum. E pior, não via nenhuma saída daquela estrada. Só a linha reta, e o breu. Depois de horas dirigindo, Jonas não aguentou. Olha, senhor, para onde exatamente estamos indo? O homem sorriu, pela primeira vez, pro mesmo lugar que você sempre vai. E, nesse momento, Jonas olhou para o retrovisor. O banco de trás estava vazio. Ele parou o carro no meio da estrada, ofegante. Olhou em volta, ninguém. Saiu do carro, com o coração acelerado. E, quando olhou para o banco traseiro, a maleta ainda estava lá. Ele abriu. Dentro, uma foto dele mesmo, sentado no banco do motorista, com aquele homem de terno, atrás dele, sorrindo. Jonas recuou, horrorizado, e então ouviu, bem atrás do seu ouvido. Bora, tá na hora de seguir viagem. Ele se virou, mas não havia ninguém. Entrou no carro, desesperado, e acelerou. Mas, por mais que dirigisse, a estrada não acabava. O GPS não funcionava. O sinal do celular, morto. E a gasolina, simplesmente não acabava. Ele olhava o retrovisor, a cada 5 segundos. O banco sempre vazio. Até que, às vezes, de relance, o via ali. O homem de terno, sorrindo. E, a cada piscada, ele parecia mais próximo. Mais atrás. Mais ao lado. Até que, depois de dias ou semanas, Jonas já nem sabia mais. Parou de resistir. Só dirigia.
E, agora, quando você pega a estrada, de madrugada, e vê um carro vindo na direção contrária, dá uma olhadinha pro motorista, e vê aquele olhar, vazio, perdido. Talvez seja o Jonas, dirigindo eternamente, com aquele passageiro, que nunca mais vai descer. E assim, a nossa viagem termina. Pelo menos, por enquanto. O Jonas continua na estrada. O passageiro, bem, talvez ele já esteja no seu carro, enquanto você me ouve agora. Olha pelo retrovisor, só para garantir. Mas fica tranquilo. Essa foi só mais uma das muitas histórias que compõem esse universo sombrio, assustadoramente conectado, que, aos poucos, vai se revelando para você. Se curtiu essa sequência macabra, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal Medo do Escuro e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo aí. E ó, já tem um vídeo aparecendo aqui na tela agora. Clica e continua comigo nessa jornada pelas histórias mais bizarras, perturbadoras e, quem sabe, mais reais do que você imagina. Até o próximo vídeo. Se é que você vai conseguir dormir até lá. Tchau, ou seria até logo.